Olá, está no ar o Jornada, uma produção de toda a Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil com reportagens e quadros especiais sobre a atuação do Judiciário Trabalhista. No programa de hoje, vamos conhecer a história de uma cabeleireira transgênero de Cuiabá, em Mato Grosso, que pôde utilizar no processo trabalhista o nome pelo qual é conhecida. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é o infarto. Conheça as causas, os sintomas e saiba o que fazer se alguém sofrer um ataque cardíaco no local de trabalho. Em Curitiba, TRT do Paraná promove encontro para debater os transtornos mentais no ambiente de trabalho. E no quadro Jornada Extra, a história de 2 servidores do TST em Brasília que mudaram de vida depois que começaram a praticar corrida. Tudo isso e muito mais, o Jornada começa agora. O nosso Jornada de hoje começa por Cuiabá, no Mato Grosso. Lá, uma cabeleireira transgênero pôde utilizar no processo trabalhista o nome pelo qual é conhecida. A medida inclusiva, adotada já na primeira audiência, chama a atenção para uma realidade ainda presente, o preconceito. Conheça a história da Alexandra, que enfrentou vários episódios de discriminação no mercado de trabalho. Um constrangimento que começou ainda na infância. As piadas dos colegas de escola e o preconceito dos pais dos alunos eram comuns. Pelas mães dos amiguinhos, né? Que tinha mães lá que não queria que o filho dele brincava comigo, que falava que eles iam virar também, né? E eu ia ser uma má influência para eles. Alexandra, que é transgênero, ainda enfrentaria muitos desafios ao longo da vida. Tinha vez que eu ia pra balada toda, né, feminina, aí chegava lá, tinha que mostrar a identidade. Aí eles pediam, né, mas como que você vai pagar mesmo, você não é mulher e tal e tal. Aí agora não, agora tá mudando um pouco isso. Este psicólogo explica que os problemas começam na infância e se estendem na vida adulta, especialmente quando o nome é de um gênero e a aparência da pessoa é outra. A questão do gênero ela é uma performance, é uma escolha, é um lugar, né, do qual a gente quer ser identificado, né, e é um lugar do qual a gente quer ser reconhecido. Então, nos ambientes escolares e nos ambientes de trabalho, você tem uma enorme dificuldade com relação a isso, né, devido assim, também a discursos muito preconceituosos, né, que querem, de alguma forma, diminuir ou naturalizar uma ideia de que as pessoas têm que estar ligadas de uma forma específica à noção de gênero. No ambiente de trabalho, ela afirma ter sofrido com o preconceito de forma ainda mais grave. Eles não queriam que eu usasse o banheiro feminino, entendeu? Eles queriam que eu ficava só no banheiro masculino e eu não ia. Eu preferia usar o banheiro lá de fora dos clientes, mas eu não ia para o banheiro masculino. Aí foi até que eles arrumaram um banheiro para mim lá longe. Era embaixo lá do negócio que eles arrumaram, que era para mim só eu usar ele. Por causa desta situação, ela buscou o amparo da lei. E na primeira audiência na Justiça do Trabalho, em Mato Grosso, teve uma surpresa. A juíza viu que a trabalhadora ainda usava o nome masculino na carteira de identidade. E isso pôde ser mudado. A Alexandra teve o direito de usar o nome social que ela mesma escolheu no processo judicial. Foi feita de uma forma muito natural, sem embaraços, né? Isso que foi o mais interessante, sem transtornos. A própria empresa não contradisse, a magistrada mesmo que colocou o nome sem o requerimento da autora. Então a gente acaba entrando num caminho de aceitação e de inclusão. Um gesto como este da Justiça do Trabalho pode fazer a diferença e contribuir para superar os traumas sofridos. Eu acho que tem um caráter assim fundamental, né, de poder abrir a cabeça de outros magistrados para pensar essas situações, essas questões, porque isso tem um poder reparatório. Não sei se de todos os traumas sofridos, mas com certeza uma ressignificação do lugar desse sujeito, uma possibilidade que ela possa se engajar
em outras instâncias institucionais, sem constrangimento, até, voltando à pergunta anterior, até a questão do trabalho, né, ou na escola. Isso pode facilitar muito o acesso desses sujeitos a instituições escolares, instituições de trabalho. A Alexandra, que agora é cabeleireira, está mais confiante. Um reconhecimento como este a encorajou a pedir a alteração do nome no registro de identidade. A vida será outra. Estou muito feliz, fico muito agradecida por ela, entendeu? Felicidade que não tem como explicar. Você acha que vai mudar muita coisa na sua vida? Com certeza, porque aí o povo vai ter que chamar pelo meu nome, né? Que vai estar lá no registro. Aí já é outra vida, já vai ser outra... Ixi, muito bom. Chegou a hora de acompanhar algumas decisões judiciais de destaque no nosso Giro de Notícias pelo Brasil. Uma rede varejista de moda terá de pagar R$10 mil por danos morais a uma vendedora que foi obrigada a trabalhar durante um afastamento médico após se submeter a uma cirurgia. A empregada ainda era ameaçada de ter o contrato rescindido se não comparecesse ao trabalho. Para o TRT de Minas Gerais, a empregadora violou a dignidade da trabalhadora. A loja recorreu da decisão. O TRT da 10ª Região reconheceu que um piloto do metrô DF tem direito ao adicional de periculosidade por ter contato próximo com o terceiro trilho do trem, local em que há transmissão de energia elétrica de 750 volts. De acordo com o laudo pericial, o trabalhador ficava em risco ao descer dos trilhos, principalmente quando havia falhas técnicas nos trens. O metrô DF recorreu da decisão. Uma jovem aprendiz foi condenada pelo TRT do Mato Grosso ao pagamento de mais de R$ 1.700 de multa por litigância de má-fé e R$ 1.000 pelos honorários periciais, após insistir que a assinatura de seu pedido de demissão era falsificada. Ficou comprovado no processo que a garota mentiu à justiça porque a assinatura era mesmo dela. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos saber o que pode ser feito para prevenir o infarto. E ainda hoje, no quadro Jornada Extra, a história de 2 servidores do TST que encontraram na corrida uma forma de ter uma vida saudável. Nós voltamos em instantes. Vamos conhecer algumas iniciativas dos tribunais para melhorar os serviços da Justiça do Trabalho no JT em Ação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT da 15ª Região, em Campinas. O ministro se reuniu com desembargadores, participou de audiências com magistrados, advogados, trabalhadores e representantes de empresas que são partes em processos que tramitam no tribunal. O foco da correição foi a movimentação processual. A Justiça do Trabalho apoia a divulgação da campanha Aprendiz Legal da Fundação Roberto Marinho, que busca inserir jovens no mundo do trabalho, promover a retenção escolar e combater o trabalho infantil. Foram produzidos vídeos, anúncios de jornal e revista, além de conteúdo para rádio e redes sociais. O TRT de São Paulo, com sede na capital paulista, sediou o primeiro encontro de conciliadores que contou com a presença de servidores do TRT de Campinas. No evento, os participantes assistiram a 3 palestras de especialistas, além das apresentações das unidades específicas de conciliação do TRT da 2ª Região. Má alimentação, sedentarismo, tabagismo, diabetes e níveis elevados de estresse, principalmente no ambiente de trabalho. Esses são os principais fatores que podem desencadear um infarto, a principal causa de mortes no Brasil, segundo dados do Sistema Único de Saúde. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre as causas, os sintomas e como agir quando alguém sofre um ataque cardíaco. O coração é responsável pelo funcionamento do sistema circulatório do ser humano. Ele quem bombeia o sangue para todo o corpo, mas nem sempre cuidamos bem dele. É muito comum vermos pessoas se alimentando mal, fumando, tendo uma vida sedentária, sem falar no estresse. Com a correria do dia a dia, é difícil não ver uma pessoa estressada.
Mas você sabia que a combinação dessas atitudes, além de desenvolver doenças como diabetes, obesidade e hipertensão, pode levar ao infarto? Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares, como o infarto, são responsáveis pela morte de mais de 17 milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com os dados do Sistema Único de Saúde, anualmente são registrados cerca de 100 mil mortes por infarto no Brasil, sendo a primeira causa de mortes no país. Os principais sintomas são dor forte no peito, que pode se estender pelo braço e mandíbula, suor frio, náusea, falta de ar, fadiga e palpitação. Essa doença ela ocorre por ou uma formação gradativa de uma placa de gordura, por assim dizer, em uma artéria, ou às vezes essa placa ela sofre uma ruptura e essa placa ela se forma abruptamente. Então isso pode acontecer e geralmente está associado a uma atividade física intensa ou algum evento mais estressante de aumento da frequência cardíaca que tem esse descolamento da placa, o que gera as catástrofes e eventualmente até parada cardíaca. É uma doença muito comum no mundo ocidental hoje em dia, está relacionada a uma série de fatores de risco, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, estresse, alimentação inadequada, e isso daí são fatores que são somados, podem provocar, associar esse infarto. Francisco nunca imaginou que sofreria um infarto. Para o servidor público, ele tinha uma vida tranquila, mas foi em uma brincadeira com a sobrinha que começou a sentir uma dor que não passava. Fã de doces e sedentário, Francisco sentiu uma pressão no peito. Como a noite estava muito fria e a dor passava e voltava, ele foi dormir. Isso era sábado e no acordar do domingo, a mesma sensação me incomodava. Era uma pressão em cima do peito, descendo para o braço. E para mim eu tinha havido uma distensão muscular. Posteriormente aí, fui para o Santa Lúcia e lá me indicaram um exame mais detalhado para que se identificasse efetivamente o que estava ocorrendo comigo. Depois de alguns exames, foi diagnosticado o infarto. Francisco teve que passar por procedimentos como o cateterismo. Ficou 6 dias internado no hospital e tirou licença de 30 dias. Atualmente ainda toma remédios e vai ter que levar outros exames para o cardiologista. A rotina dele mudou. Você rever tudo isso, né? Porque é uma situação de morte efetiva, né? Graças a Deus não houve, mas poderia ter havido. E eu tenho filho para criar, então rever essa situação toda é fundamental. E aguardar o acompanhamento e as orientações dos especialistas, que me dará condições de ainda mais rever o meu dia a dia, seja no trabalho, seja na minha residência, seja no dia a dia, no nosso estressante dia a dia, né? Francisco infartou em julho, época em que as noites de Brasília, onde vive, são muito frias. De acordo com um estudo desenvolvido pela Universidade de Manitoba, no Canadá, apresentado no ano passado, uma queda de 10 graus Celsius na temperatura está associada a um aumento de 7% no risco da forma mais grave de infarto. Por isso, pessoas que têm um risco para doenças cardiovasculares devem ter um cuidado maior. Isso porque o risco de infarto não acomete apenas quem tem um estilo de vida que não é saudável. Há aqueles que já têm predisposição. Para essas pessoas e para as outras, se alimentar bem, fazer exercícios, não fumar e evitar o estresse é de suma importância. Mas com a correria do dia a dia, falar em não se estressar parece impossível. Imagine quando se tem um ambiente de trabalho ainda mais estressante. A pessoa que tem um estresse no trabalho e ela tem uma resposta ao ambiente de uma forma não saudável, ela geralmente, se você for ver a vida dela, ela tem uma vida
não tão saudável também. Essa pessoa, muitas das vezes, ela fuma, ela não faz exercício físico, ela tem uma alimentação inadequada, pode ou não ter hipertensão, diabetes. Então, todos esses fatores, aí sim, somados e associados ao estresse do trabalho, podem contribuir para um infarto, mas ele, isoladamente, por conta do trabalho, não. Nesses casos, é importante não descontar o estresse na comida, no sedentarismo ou no tabagismo. Uma boa saída é realizar atividades prazerosas, quem sabe um hobby. E fique atento, se alguém estiver infartando próximo a você... Imediatamente, se você está no seu ambiente de trabalho, você deve ligar para o SAMU ou para a assistência de ambulância e levá-lo de imediato, se você tem suspeita disso, para um hospital. Não há nada que a gente possa fazer dentro do trabalho que vai retardar ou diminuir isso. Se o paciente toma as medicações, ele tem que continuar tomando a medicação que ele faz uso. Ele a gente deve evitar que ele faça esforços, que ele ande. Então, se puder, a ambulância vir buscá-lo numa cadeira de rodas ou até mesmo numa maca para evitar qualquer tipo de esforço, isso é o ideal. E levá-lo o mais rapidamente possível para um hospital. Segundo o cardiologista, quanto mais rápido o socorro, menores são as chances de o paciente ter complicações. A gente consegue salvar a maioria dos pacientes, grande maioria dos pacientes. É claro que esse paciente ele vai ficar com um fator de risco a mais, já é um doente da coronária, tá? E a gente não pode deixar de ter total atenção com esse paciente no futuro, porque ele pode ter outros eventos. Dificilmente a gente tem só um vaso acometido, a gente tem um vaso que ele está muito doente e tem outros vasos que estão um pouco doentes. Então esses outros vasos eles podem infartar também. Então a gente tem que cuidar e preservar esses outros vasos. No próximo bloco, TRT do Paraná promove encontro para debater os transtornos mentais no ambiente de trabalho. E no quadro Jornada Extra, a rotina de 2 servidores do TST que se tornaram maratonistas. Nós voltamos daqui a pouco. Setembro Amarelo. O TRT de Alagoas aderiu à campanha para conscientização e prevenção do suicídio. Acesse facebook.com/TRT19 e saiba mais. Em 2016, a prevenção dos transtornos mentais relacionados à atividade profissional é o foco do programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. Por isso, o TRT do Paraná promoveu um encontro em que o tema foi debatido por juízes, médicos, trabalhadores e empresários. Eles têm de trabalhar em estado permanente de atenção. Vivem com a consciência da exposição ao perigo e à criminalidade, pela própria natureza do trabalho. O trabalho dos vigilantes exige resistência psicológica, mas muitos desses trabalhadores não conseguem suportar o dia a dia da profissão e acabam desenvolvendo transtornos mentais. Esta mulher atuou por 20 anos como vigilante, em boa parte do tempo cuidando de portas giratórias de bancos. Ela conta que o medo sempre esteve presente, até que começaram a aparecer os sintomas de transtorno mental. Eu deixava a arma, tirava a arma do coldre e deixava na gaveta porque... a sensação que me dava, a minha vontade era de atirar nas pessoas e em mim, principalmente em mim. E eu tirava a arma do coldre e guardava na gaveta, como assim, escondesse ela para que não fizesse algo errado. Ela está aposentada por invalidez há 6 anos e ainda faz tratamento psiquiátrico. Os transtornos psíquicos também continuam. Eu tenho medo de mim, eu tenho medo que eu possa fazer algo de mal. Embora tem dia que eu esteja tranquila, né, à base dos remédios, mas eu tenho medo de tudo. Em 2016, a prevenção dos transtornos mentais relacionados à atividade profissional é o foco do programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho. Nesse encontro, em Curitiba, o tema foi debatido por juízes, médicos, trabalhadores e empresários. O foco aqui não é o adoecimento, ainda que a gente fale muito sobre doença, mas o foco é, sabemos que adoecemos, precisamos nos perguntar como fazemos para prevenir a doença. É importante destacar que o que a Constituição prevê nessa área, como garantia do trabalhador, é a redução dos riscos à saúde.
A Constituição não chega a dizer que é direito do trabalhador a eliminação do risco. O risco profissional é um risco inerente à vida. O que nós precisamos trabalhar é a redução desse risco ou o trabalho mediante riscos aceitáveis. Então, é essa reflexão que precisamos obter. De um lado, para privilegiar a saúde e a rigidez física dos trabalhadores, mas também para preservar as atividades econômicas, para que o empregador possa ter consciência de que, organizando bem a sua produção, ele vai ter não só um empregado saudável, mas também vai poder ter êxito na sua atividade econômica. 2 servidores do TST encontraram na corrida uma maneira de melhorar de vida e ter mais saúde. Cláudio e Lurdinete estavam acima do peso e, com o apoio dos colegas de trabalho e familiares, conseguiram, em menos de 2 anos, correr uma meia maratona. Agora, a corrida virou uma paixão e faz parte da rotina dos dois. Conheça essa história no quadro Jornada Extra. Meu nome é Cláudio Santos Pereira, trabalho na 7ª turma, já há 8 anos e tenho 47 anos. Eu sou Lurdinete Molas, trabalho no TST há 33 anos, tenho 51 anos e estou lotada hoje na 7ª turma. Mais do que simplesmente correr, Cláudia e Lurdinete transformaram a vida e ainda buscam mais mudanças. Tudo em nome do bem-estar e da saúde. Esses dois não se imaginavam fazendo exercício físico há cerca de 2 anos. Eles estavam acima do peso e decidiram mudar de vida. Procuraram médicos, participaram do Medida Certa, programa do TST que orienta os servidores a mudar alguns hábitos para a perda de peso, e acharam na corrida uma paixão. Antes da corrida, eu estava pesando 108 quilos. Estava com minhas taxas todas alteradas e naqueles exames periódicos do TST, o Dr. Raimundo falou comigo, você precisa colocar na sua mente que atividade física é remédio na sua vida. Você está com tudo alterado, está pré-diabética e você tem que mudar isso. E com isso veio em seguida, em 2014, o Medida Certa, primeiro de Medida Certa, eu me inscrevi no Medida Certa e a partir daí eu comecei a mudar minha rotina de vida. Hoje, para eles, o esporte faz parte da rotina. Eu me apaixonei mesmo pela corrida, assim, e porque é muita coisa envolvida, na realidade, com relação à corrida. Não é só a corrida em si, não é só você sair para correr. É você sair para correr, você toma um sol, você conhece pessoas, você conhece lugares, né? E você vê que as pessoas estão se movimentando e traz uma satisfação muito grande realmente. Assim, acaba sendo viciante. Eu consegui manter uma frequência, digo boa, de 4 vezes na semana, né? Minha alimentação está mais ajustada, né? E assim, não cheguei onde eu quero ainda, né? Um processo, eu não quero ter pressa para chegar lá, mas na verdade foi um catalisador de mudança de hábitos. Os resultados foram chamando a atenção de quem convivia com os atletas. Do TST e da nossa secretaria em especial foi bem contagiante, porque a gente convidava, no começo as pessoas, não posso, hoje eu não vou. Mas aí no outro dia, na segunda, quando a gente comentava do evento, o pessoal ficava curioso, não, no próximo eu vou. E foi assim, quando a gente olhou, e tinha 7 participantes assíduos, né? Eu falava disso para as pessoas, o que era, como era, né? Começou a contagiar as pessoas e na sala a gente montou um grupo de corrida e motivar todo mundo a sair do sedentarismo mesmo e praticar o esporte. Com um grupo formado e treinamentos semanais, foram desafiados a competir e correram em uma das provas mais importantes do país, a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. As minhas medalhas são poucas, mas são bem significativas para mim. Essa aqui foi a primeira medalha em que a gente correu no grupo, né? Foi um grupo de revezamento de 42 quilômetros, em que tinha 8 participantes, cada um tinha que correr 5 e pouquinho, né? Então foi a nossa primeira atividade valendo. E essa outra aqui foi o maior desafio, né? Que eu achei que eu nunca conseguiria fazer 21 quilômetros, né? Ainda mais assim, investimento de passagem, estada no Rio, né? Então, quando me convidaram, eu falei, absurdo, claro que eu não vou, esse peso, como é que eu vou correr 21 quilômetros? E aí foi devagar, foi 5, 6, 8, no outro mês foi 10,
15, quando a gente olhou, estava correndo 18 quilômetros. E aí a gente foi, né, eu e o Lurdinete, fomos fazer os 21 e foi uma experiência realmente que ficou marcada. Eles dão dicas para quem quer começar. Eu coloco por mim. Eu comecei caminhando 30 minutos. Eu não dava mais que isso, eu não conseguia mais que isso. Caminhar 30 minutos. Mas é assim, é um exercício diário também. Você se dispor, é a atitude de começar, tá? Começar mesmo. A partir do momento que você se dispõe a fazer isso, a atitude de começar a caminhar ou começar a fazer uma coisa, procurar uma atividade que você gosta, seja natação e tal. Ah, eu não sei. Busca profissionais capacitados que você vai conseguir fazer. Eu tenho uma meta de perder total, desde quando eu comecei, uns 25 quilos. Se você pensar nesse número, você acha que é uma coisa impossível. Mas se você conquistar 2, 3, perder 4 e não contar isso como um tempo definido, né, e ser consequência de um novo hábito, quando você se dá por si, você já está chegando lá. Depois dos treinos, é hora de trabalhar. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá.